este ano na festa da Senhora da Assunção, em Interloque, encontrei este senhor que diz ser da ilha de São Jorge. Exatamente. E onde é que nasceu em São Jorge? Eu nasci em Santo Antão, na Cancelinha. Cancelinha, sei onde é. E nasceu, pode saber o ano, não? Em 1953. É um jovem. E tem história, lembra-se daquele tempo, como é que se vivia em Santo Antão, em São Jorge? Pois eu lembro-me muito bem, é que a gente levantava-se de manhã cedo e trabalhava todo o dia. E nas terras, pois era o que a gente fazia. E gostava de trabalhar na terra ou não tinha outro remédio? Olha, eu sempre gostei de trabalhar na terra. Trabalhava lá e vim para aqui e também trabalhei na terra. Tive 2 anos que trabalhei numa fábrica, mas não gostei e fui para as vacas. Uhum. E a cabo de uns anos comecei leitaria e tive 40 anos de leitaria. Muito bem. Ok, e então vamos à sua infância. Começou a trabalhar na terra com que idade? Tem ideia? Olha, eu comecei a trabalhar, talvez, nas terras, era 12 anos, já trabalhava com os bois a embrocar. A lavrar nas terras. E sentia responsabilidade e tinha talento para isso? Eu tinha. E os seus pais tinham a confiança? Sim, o meu pai era muito doente e ele mandava a gente e tinha uns bois muito velhos. Quando a gente os vendia, tinha 14 anos, aqueles bois trabalhavam muito bem. Já sabiam tudo sozinho? A gente chegava ao fim e só dava uma pancada no pedal e os bois não precisavam mandá-los, viravam sozinhos. Muita experiência. Pois. Ele é que ensinou o senhor a trabalhar? Exatamente. Exatamente. E chegou a cavar com avião ou enxada? Eu, na verdade, cavar nunca cavei muito. Eu cavava um pouquinho, mas a gente era pequenos. E quando era na Fajã, que a gente tinha que cavar, o meu pai metia homens de fora. Porque a gente tomava conta do gado, e para tomar conta do gado e cavar, e jovens, a gente praticamente não cavava. O meu pai metia gente a cavar. E assim é que a gente fazia. E o senhor lembra-se ali, alguns lugares à beira-mar, que produzia bastante? Por exemplo, um lugar que se chama ali perto do morro, como é que se chama ali, que dava muitas bananas? É o Lavaçal. Lavaçal, isso mesmo. Lavaçal. Lembra-se do Lavaçal? Muito bem. Chegou a ir lá? Muito bem. Eu, durante o verão, às vezes ia para lá com a junta de bois e tomava conta deles. Às vezes tinha mais de uma junta, tínhamos lá algum terreno e... Tomar conta, o que é tomar conta? É dar comida. É dar comida, dar água e às vezes tinha lá amigos. Outra vez a gente ia pescar, porque naquela altura havia muito peixe. A verdade é assim, às vezes andavam ali dentro, cá com uma pessoa com uma cana pegava nelas. Espetáculo. Naqueles anos. E o que é que faziam o peixe? Olha, lá embaixo. Digo da verdade, do peixe que lá embaixo às vezes a gente apanhava, a gente amanhava mesmo ali, deixavam na água, depois botavam sal e grelhavam. Espetáculo. E grelhavam. O peixe, que diga a verdade, o peixe, aquelas veixes que muita gente não gostava, mas eu consolava-me com aquelas veixes grelhadas. A veixe grelhada é bom, é? Às vezes tinha lá mais 2 amigos que também iam para lá e a gente... Venha mais animais para tomar conta deles, que a vida era boa. A vida eu gostava daquilo. E havia muita banana? Vocês comiam bananas lá embaixo? Lá embaixo havia bananas que tinha pomares de bananas. Mas eram vossas ou vocês iam buscar ao vizinho? A gente também tinha nossas e de vez em quando ia ao vizinho. Estavam mais maduras? Não, estavam já cheias e a gente metia-as debaixo da terra e elas amadureciam 2, 3 dias. É assim? É assim. Está bom.
Às vezes não era porque que a gente roubava, mas às vezes quando a gente queria comer e não tinha bananas, porque as bananas lá eram muito boas. Muito bom. Mas como é que chegaram à conclusão de pôr debaixo da terra que amadurecia mais rápido? Não sei, uns começaram a fazer e aquilo amadurecia no instante. E Tá eram bom. saborosos. Está boa essa. E assim, a gente da nossa banda não tinha assim tantas como é isso. Mas também tinha lá que dava. Lembra-se, ao padre Duarte, que agora está nas Lajes do Pico, ele tem lá um terreno que era dos pais, no Lavassal. Pois era um dos. Esses prédios eram de uns irmãos da minha avó. Esses prédios. E depois um tio meu vendeu-os, desbaratou praticamente o que era da família e vendeu-os por tudo em meia. Primeiro era outro e agora depois ficou esse que veio a comprar o outro. Foi vendido a um e depois já foi vendido a outro. Tinha lá, que era só tem lá uma única casa, a única verdade, casinha verdade. pequenininha. Sim, sim. E essa casinha era de um bisavô ou trisavô nosso, que ainda era descendente de gente árabe. E ele teve a maior parte da sua vida nos navios da guerra. E depois ele, como era árabe, ele é que fez aquela casa ali que era muito À beira-mar. para ver que as pessoas, a mulher ia lá ter com ele, mas ele não vinha para fora porque as pessoas, como ele era árabe, descendente de árabes, Tinham medo dele. não era só tanto medo dele, mas não era bem aceito. Não era bem aceito Olha que engraçado. e ele vivia lá. Só era a única casinha que lá existia, que era, eu só que sei que o meu pai que diz que era pequenininho e que ele só se lembra dele, que se lembra dele é que só luzia os olhos e os dentes, que o resto era tudo cheio de barbas. cabelo. Tudo cheio. Só barbas. Como é que descobriram que aquilo era bom para bananeiras? Os Olha, antigos começaram a plantar. Eu acho que aquilo tinha muita água e ali, aquele pedaço de onde havia muita bananeira, não era bom para plantar outras coisas, porque tinha muita água. Não era diretamente água, mas era muito úmido. E então as bananeiras ali davam e cresciam muito e outra coisa não dava. Que aquilo é debaixo da encosta e as nascentes haviam de aguar ali, não é? Exatamente. E então as bananeiras dão-se muito bem ali Na umidade. e os figos são muito bons. É verdade. Ok, então o senhor viveu ali até que idade? Eu vivia ali até os 14 anos, até os 14 e meio. E a atividade ali na freguesia, filharmónicas, lembra-se das filharmónicas ali, como é que elas foram fundadas? Lembro. Alguma história das filharmónicas? Lembro-me muito bem. O meu pai fazia, nunca foi músico, mas praticamente ajudou as bandas a quase todas. O senhor vai continuar com as bandas. Quem era o seu pai, para as pessoas O meu ficarem a pai saber? ele era José Silveira, mas ninguém o conhecia por José Silveira. Era conhecido por José de Moio. De Moio, De Moio. em Santo Antão. De Santo Antão. Ninguém o conhecia por outro nome, nem ninguém conhecia a gente por outro nome, senão por os do José de Moio. Muito bem. Ainda tem lá a família? Não. Não tenho lá, praticamente não tem ninguém. Tenho um primo que vive na Fachã São João, que esteve aqui e depois voltou para trás, não gostou de estar aqui e voltou para trás. Quem era? É o Carlos Silveira. Ele vive ali, ao chegar
na Feijão São João, vira-se à esquerda e ele vive ali à direita. Em São Tomé? Em São João. Ele vive Embaixo, sim. embaixo em São João. Uhum. Então é o único primo que eu tenho lá. De resto não tenho mais familiar nenhum. Só pelo lado da minha mulher é que tem lá uma irmã. Onde é? É na Beira. Eu sou de Toco, mas ela é da Beira. Ok, a gente já vai chegar lá. E então estava-me a falar das filarmónicas. Como é que apareceu as filarmónicas? Olha, algumas histórias com filarmónicas. Eu diretamente, a história delas, eu não conheço diretamente o fundo delas. E sei que a filarmónica a velha, que era do Topo, eu não soube senão depois já estar aqui, mas o meu pai, eu sei que ela uma vez não tinha um dinheiro para a instrumentagem e tinham que ter alguém que se ficasse fiança ou alguém que desse dinheiro. E estava um navio fora e não deixaram, o meu pai assinou, mas o meu pai, como não sabia escrever, assinou com uma cruz. E servia? E servia. Mas acontece que a Filarmónica eles receberam a instrumentagem. Mas e sei que o meu irmão mais velho, que depois que a banda nova, que o meu irmão também fez parte, e que na altura era um pouco de rivalidade, e ele começou a tocar. O meu pai também ajudou essa, porque elas eram rivais. Mas eu sei que o meu pai que as ajudava, embora não tocasse. Nunca tocou? Nunca tocou. E conheceu o seu padre Leonardo? Não era Leonardo? É Leonardo. O velhinho? O seu padre Leonardo conheci muito bem, ele era da mesma idade do meu pai. Eu, infelizmente, já quando nasci, o meu pai tinha 45 anos e a minha mãe tinha 44. Epa. Já foi na velhice deles. Está boa. Então conhecia o seu padre? Algumas histórias dele? Pois, eu sei que o meu pai, ele ia à missa, ele não ia à missa, senão pelo Natal e a festa de Nossa Senhora Lourdes e pela Páscoa. E porquê? O meu pai, mais o padre Leonardo e o doutor Malheiro. O doutor Malheiro e o seu padre Leonardo não eram amigos. E o meu pai pensou, depois o doutor Malheiro mais o seu padre, vieram até com o meu pai que era para ele assinar um documento por causa da Filarmónica. E eles não... o meu pai nem leu, nem confiou neles. Também não sabia? Também, ele confiou neles. E eles depois, aquele documento que o meu pai assinou, era por causa que o meu pai mais outros tinham começado, que não era cooperativa, mas é o que depois se tornou na cooperativa e ficaram com tudo o que era. E depois teve outros que têm o nome da cooperativa, mas o que era cooperativa, o meu pai mais outros três, é que tinham essa fábrica e o peixe estava a ter muita saída e naqueles anos não havia saída, não havia assim dinheiro para nada. E o meu pai assinou, depois o doutor Malheiro, mais o padre, mais o doutor Malheiro que ficou, mais o padre. Depois o meu pai nunca ia à missa porque dizia que não... Um padre não podia fazer uma coisa dessas? Não, que não acreditava nele. E ele nunca ia à missa. Eu nunca soube porque é que o meu pai não ia à missa. O meu pai, todos os domingos, vestia o seu suto, levava a gente até à porta da igreja e deixava-me lá, e a mim e os meus irmãos, e ia-se embora.
E quando a gente saía, ele estava outra vez lá, ia para a loja do Arturinho e outra vez ia para a cooperativa, mas a gente não sabia. E nunca proibiu vocês irem à missa? Não, Incentivou? ele levava a gente até à missa. Já viu? Mas eu nunca perguntei, porque o meu pai é uma pessoa boa, mas Naquele tempo eram mais durinhos. era um duro, e eu nunca perguntei porque é que ele não ia à missa. Se calhar não havia autorização para isso. Mas depois de a gente estar aqui uns anos, eu perguntei porque era. Porque ele depois esteve aqui, começou a ir à missa connosco, Já viu? e eu depois, ele foi para trás e fez as pazes com o padre Leonardo, depois ficaram amigos. Mas um dia perguntei-lhe porque é que ele não ia à missa, porque lá naqueles anos, esse que não ia à missa eram todos apontados com o dedo. Ele estava a dizer missa, mas estava a reparar em todos. Não, mas quer dizer, as pessoas é que apontavam. E eu sei que o meu pai, que as pessoas não apontavam, que era respeitado. Por acaso todos. E depois eu também não fiz a perguntinha um dia, então, e perguntei ao meu pai, e ele disse-me, olha, a única razão foi porque ele me enganou. E eu sei que ele depois, ela sabia ler nem escrever, tanto ele e minha mãe, mas depois eles aprenderam e escreviam cartas à gente. Foi aprender à escola, tinha uma irmã que era professora e ela ensinou-os a ler e a escrever. Para ver se não havia outro padre para os enganar. Não, ele não. Eu acho que foi isso, mas eu sei que ele que fez e aquelas pessoas, eu sei que tanto o padre Leonardo foi bom, o senhor doutor Malheiro foi um doutor muito bom, e eu depois ajudou muita gente na freguesia, ajudou como dava boia de partido e ajudava assim as pessoas, esses não tinham, dava. Ele fez bem a muita gente, mas a gente fez muito mal. É verdade. Assinar uma coisa que não era legal. E porque depois ele é que me conta de tudo. O que eu sei é que o meu pai, eu tenho orgulho do meu pai, porque ele era uma pessoa honesta, boa e ajudava muitos. Não era porque gostava, era às vezes o que fazia falta, que a gente às vezes não gostava, e ele ajudava as pessoas. Está bem? E eu sei que ainda quando ele morreu, as 4 bandas do topo, elas foram o enterro dele sem faltar nenhum. Fui o único que teve essa sorte. Isso é um bom sinal. E Foi uma grande gratidão. pois, e não é, ele alguma coisa fez de bom. Exato. Ele foi problemas com o padre. Teve problemas com o padre, exatamente. Ou o padre é que criou o problema. Ele tinha confiança nele. Exatamente, é. Mas eles também sabiam que ele não sabia ler, nunca deviam ter feito isso. Não, mas eles fizeram, mas ele nem sequer olhou, porque eles disseram que era por causa da banda da música, e no fim não tinha nada a ver com a banda da música, tinha a ver, era com a fábrica. Ainda não era diretamente a fábrica, depois da fábrica aconteceu aquilo, depois houve problemas, foi para a justiça e depois aquilo é que se tornou em cooperativo. Naquela altura, os que eram grandes é que tinham o poder todo. Ainda hoje, mas era assim. E um padre tinha muito poder numa freguesia. O padre e o doutor. E o doutor. Eram os dois principais. E eram os dois principais. Que nem todas as freguesias tinham a possibilidade de ter um doutor como tinha um topo, o doutor Malheiro. E além do doutor era muito bom. Uhum. Era muito bom. Só eu que eu sei é que... Mas um padre era muito respeitado numa freguesia. Exatamente. Era uma grande autoridade. Exatamente. Havia muita gente que não gostava dele, mas havia muitos que sim. Eu acho que, catolicamente, ele foi muito bom para a freguesia. Ele fez muita gente hoje tem a dar um contributo à igreja, porque aquela semente que ele deixou.
também deixou algumas coisas que não fui o melhor. Pronto, mas isso é humano. Agora, naquela altura, quando matava o porco, a melhor posta era para o padre. E se calhar alguém que não gostava dele sentia-se na obrigação de o levar. Eu acho que quase toda a gente era tradição. Eu não digo que era para o padre, era para a igreja, era para o sustento da igreja, porque a gente aqui dá coleta todos os domingos e sei que lá Naquele tempo não havia coleta. Não havia coleta, pagava-se a missa, as missas eram pagas, pagava-se as bolas, esses que queriam comer na quaresma, mas não havia. Eu sei que era o melhor, era sempre para a igreja, quer dos jantares, quer das postas melhores, quer dos jantares, era outro tempo. Era pessoas que davam e tinham vacas, às vezes davam um bezerro, os bezerros machos não era assim, e davam bezerros para a igreja, depois eram arrematados, aí é que dava o dinheiro para sustentar a igreja. Para sustentar a igreja. A questão de, eu ia, mas isso dá muito trabalho, a gente vai passar à frente, é pagar na quaresma para poder comer carne, não? Como é que o dinheiro pagava, perdoava os pecados? Olha, isso eu não sei, eu vim lá muito novo. Eu sei que se fazia isso, chamava-se bulas. Eu sei que tinha uma irmã que era professora e ela sempre comprava as bulas e era um tanto de dinheiro e já podiam comer carne. Ok, então o senhor emigrou, a sua infância foi feliz lá? Olha, Vejo que sim. eu acho que eu pelo menos sentia-me feliz com o pouco que tinha. Eu tinha suficiente, muita gente diz, nunca me faltou pão, leite, queijo e havia outras coisas assim, e peixe sempre com abundância. Era o mais importante, era a alimentação. A alimentação. E a roupa era o que aparecesse, não é? A roupa, eu acho que também ainda tinha alguma, porque a minha mãe tinha uma irmã aqui, nos Estados Unidos. E a tal saca de roupa, era? E não, ela uma vez mandou 4 caixas de roupa para lá. E davam, e depois de uma roupa escangalhava-se, tinha lá uma vizinha que fazia roupas para a gente. É verdade. Quer dizer, não tinha uma abundância, mas tinha o suficiente. Havia outros que tinham muito piores do que nós. Exato. Então o senhor emigrou aos 15 anos, não é? Eu vim fazer 15 anos aqui. E veio com os seus pais? O meu pai e minha mãe veio-me trazer a mim e o irmão meu. Os meus irmãos mais velhos estavam na tropa. O outro já tinha passado a tropa e ele veio trazer, perguntou onde ele chegou e ele podia trazer a gente para aqui. Valeu a pena ele ter trazido vocês para aqui? Eu acho que sim. Embora ele viesse trazer a gente por causa da tropa, se calhar. Da tropa, eu vim para aqui e eu tive uma sorte de não ir para o Vietnã. Se eu vou para a escola aqui, vou para o Vietnã. Está vivo? Não fui para a escola, não sabia nada de inglês e fui lá dentro 2 vezes, chamaram-me uma vez, o meu número estava o 99 e eu chamava-me lá dentro, mas eu não sabia nada de inglês. Eu, embora talvez entendesse, acaso outro tanto como estou a entender agora, mas não sabia nada de tudo o que eles diziam, não sabia nada. Não, este homem não se vai entender com o inimigo, não vale a pena vir para a guerra. Não, eu tive um conselho de um amigo, que era um amigo do meu pai, que era o Leonardo, ele era tenente ou coronel, e eu era rapaz aqui antes, e cheguei a andar mais ele no carro dele, e depois ele um dia disse-me, ele seguia a vida da tropa, ele disse-me, olha, tu não sabes nada de inglês, tu não dizes uma palavra, se eles te quiserem mandar para a tropa, eles têm que ter lá dentro 2 anos e meio, para então depois te mandar para a frente, que na altura era a guerra do Vietnã. Só eles nem querem ir lá dentro. E assim foi. Muito bem. E então fez a sua vida,
que é que trabalhou, em que é que trabalhou, se não é segredo? Olha, eu trabalhei, primeiro trabalhei nas vacas, depois fui para uma fábrica, mas não gostei muito. E voltei para as vacas. E depois trabalhei alguns anos nas vacas, depois comecei uma vacaria Sua conta. com o irmão meu, e a cabo de uns anos a gente tivemos alguns problemas, não foi um com o outro, mas problemas familiares. E separar-nos, e eu tive leitaria durante 40 e tal anos. Então valeu. Foi. E fiz a minha vida Na lavoura. na lavoura. Muito bem. Era o que eu melhor sabia fazer Exato. e era o que eu gostava de fazer, não é só porque o melhor que sabia, eu gostava mesmo de fazer. E aqui não havia bananas para apanhar e pôr debaixo da terra para amadurecer? Não, não, aqui não havia. Aqui havia a boa vontade e encontrei gente muito boa, gente americana, que me deu a mão, nunca me deram nada, mas às vezes a fiança, dar-nos a oportunidade, eu acho que foi maravilhoso. Muito bem. E foi alguma vez aos Açores? São Jorge, Olha, eu propriamente? tive 34 anos sem lá voltar. Naquele tempo, 34 anos, já cresceu um bocado, evoluiu. Já quando eu voltei, depois o meu pai veio aqui, veio o meu casamento, depois do meu casamento voltou para trás e a cabo de algum tempo ele morreu. E depois a minha mãe, a gente mandou a vir para cá, tivemos lá connosco e não tinha diretamente uma razão para voltar. A verdade é assim. Não tinha muita família. Não tinha família e não tinha assim, veio de lá, a gente vinha com a ideia o que eram os Açores, aquele trabalhar, esforçar-se, fazia-se uma vida, tinha uma vida mais Dura, ou menos mais boa, dura, mas ninguém pensava em dinheiro, ninguém pensava, tivesse o suficiente para viver, Era só. era só. E vivia, as pessoas viviam felizes. Mesmo naqueles anos veio muita gente. Eu aqui outro dia pus-me a perguntar, ali no topo, Santo Tomé e ali de Roda, à roda de 500 pessoas saíram dali em 3 anos. 500 pessoas. Mais ou menos muito. 500 pessoas. Um lugar pequeno é muito. Yeah. Naquela altura havia muita gente, mas foi a oportunidade que se abriu para as pessoas emigrarem. Para mim, eu acho que foi bom. Eu vim para aqui, depois o meu pai chegou aqui, depois sofria do estômago, rebentou-lhe o estômago, porque ele também já era uma pessoa de idade, e como não tinha trabalhado para ninguém, a pressão de trabalhar, o estômago rebentou. Exato. E depois ele foi operado e ficou bom, mas ele disse, olha, eu não preciso desta terra para mais nada, eu lá tenho para viver, eu vou-me embora, vocês se quiserem voltar, a porta está aberta para quando vocês quiserem voltar. Eu às vezes penso, o meu pai e minha mãe, acho que foram as pessoas que a gente agora pensa, olha, deixar os filhos irem-se embora e não os ter connosco, Deve ter custado muito a eles. eu creio que sim. Porque eu era um mais moço, Exato. e o outro logo a seguir, eu acho que eles que fizeram um sacrifício grande. Porque a vida aqui ganhava-se muito, mas era muito agitada. Well, a verdade é que era ajeitada, eu não... Eu cá sempre tive saudades boas e eu vivi sozinho muitos anos. A verdade é assim, eu tinha um pouco, naquela altura, havia muitos que vieram para aqui e emigraram também, que a gente também viviam sozinhos, a gente juntava-se e foi uma das coisas que a gente juntou-se, que foi deste grupo que começou aqui com esta igreja, a gente juntava-se e eu entrava para uma porta e saía para outra e vivia contente, feliz, a verdade é assim. Ok, e hoje já está reformado, já Exatamente. a única coisa que trabalha é o almoço e jantar e pequeno almoço. Almoço, jantar e fazer assim umas pequenas coisas que é para me entreter. Por exemplo, Às vezes ir para o jardim e tomar conta de umas plantas, ou cultivar algumas coisas, que foi coisa que nunca foi muito bom. Mas agora, como não tem nada para fazer,
Isso é que faço tomar conta de plantas, das alfaces, Muito bom, couves muito bom, e importante. outras coisas assim. Porque de antes, quando tinha negócio, a minha mulher é que fazia isso. E comprava tudo o que ela quisesse para ter, para trabalhar. Mas eu não fazia. Eu pensei que ia se entreter para o casino jogar, mas não é. Não. É para o quintal. Não, olha, no casinho eu tinha o vício, todos os meses eu ia, mas foi uma vez fui solteiro. Depois de solteiro, A mulher disse, não, isto aqui não é lugar para dar. não foi problema da minha mulher, mas eu vi que não dava. É uma ilusão. É uma ilusão a gente ir. Eu À sei espera daquilo que não aparece. exatamente. E uma vez eu passei, antes do meu casamento, eu passei o maior susto da minha vida. E fui mais um amigo, a gente ia muita vez, e fui jogar. E jogámos, chegou-se a um ponto, ele já não tinha dinheiro, veio ter comigo, e eu tinha dinheiro extra. E a gente começámos, depois ele disse, só me deixa-me, comecei-lhe a dar, e a gente começou a jogar. E ele ganhou o que tinha perdido, e eu também ganhei. E eu sei que naquele dia, a gente, os dois, quando chegou ao fim, a gente tínhamos à roda de $8.000, os dois. E a gente trocou o dinheiro e veio-se embora. Mas quando a gente entrou no carro, notámos que alguém vinha perto. E a gente arrancámos e vieram sempre para trás da gente, a gente veio a toda a força. E a gente veio, estava uma noite linda. Quando chegámos a Sacramento, estava na bueira que não se via nada. Só a gente, o meu companheiro apagou as luzes e a gente saiu e saiu deles. E depois nunca mais os vi, quando a gente pôde. Ainda E eu bem. daí para cá, Isso não quer mais sustos desses. não, aqui não há lugar para se ter meu dinheiro. É verdade. E eu nunca mais, eu escapei daquela e disse, olha, Os trabalhadores estão cá fora à espera, não é? exatamente, alguém via, a gente trocou o dinheiro. E naquela altura, Estavam lá dentro a ver, certeza. exatamente, viram, mas sei que naquele tempo, que eu quando me casei é que paguei o casamento todo, e aquele dinheiro Deu jeito, deu jeito. deu jeito, mas nunca mais eu fui Jogar. não, eu fui umas vezes e já fui depois de casado. Eu chego lá, a primeira coisa encho o carro de gasolina e eu só jogo ali das 11 às 2 da manhã. É uma hora má para ir embora. Não, mas eu depois eu vou para o hotel. Ah, Mas eu nunca nasci muito dinheiro. Eu tiro $150 e pago para a gasolina e para comer e pago o hotel, dá-me bastante. Eu de manhã, depois, vou para trás do que tenho a mais, deixo lá e pego a mim e venho-me embora. exatamente. Nunca mais fiz como eu fazia de antes. Então o seu nome é? Meu nome é João Silveira, João Silveira. O seu pai já disse que era mais conhecido por o José de Moura. José de Moura. Ok, quer mandar uma mensagem para São Olha, Jorge? pois eu quero mandar uma mensagem a todos aqueles que são de lá, aqueles que me conhecem, tenho uma cunhada e as sobrinhas, dá-lhe um alô, é só. Muito obrigado. Ok, até uma próxima. Obrigado. Até à próxima. E vamos para a festa. Exatamente. Não deixes que o tempo apague as suas memórias e recordações. Captação e edição em vídeo. Conversão de formatos de vídeo de VHS para DVD e áudio de cassete e vinil para CD. Empresa de audiovisual especializada na cobertura de eventos em suporte digital. Casamentos, batizados, aniversários, imagens de drone e outros momentos especiais.